Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje nós vamos conversar sobre a vitamina D e os processos infecciosos em idosos. Qual é essa relação entre vitamina D e as infecções? Hoje é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Peço perdão desde já a você pelo nosso atraso. Hoje não tínhamos live agendada, né? Mas aí cheguei em casa um pouco mais cedo, já estava com saudade de vocês. Falei, bom, vou fazer live. Coloquei o convite aqui no Facebook e também no Instagram. E aí aconteceram agora nos últimos 20, 30 minutos, aconteceram várias coisas. E aí, por fim, né, tivemos um atraso na live, mas já estou aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Então peço a você que compartilhe a live, que curta, que já comente, coloque, convide outras pessoas para estarem aqui conosco nesse momento, tá bom? Deixa eu atualizar aqui no computador, pronto, para eu acompanhar os comentários de vocês, ver quem já chegou aqui no Facebook. Pronto, tô vendo que já tem a galera aqui. Dá uma boa noite aí pro meu amigo Jean Fernandes, Maria Inês também, que está presente. Já vi que teve uma galera que me mandou mensagem aqui falando que não estava conseguindo assistir a live. Na verdade, agora que eu estou conseguindo entrar, né, gente? Realmente eu tive um atraso aí de aproximadamente 15 minutos. Pronto, Jean, Cleuman Honorato, Eliane Barros também, boa noite. Bom, espero que as outras pessoas não tenham desistido e que consigam entrar aqui também para a live, né? Nunca tive um atraso tão grande, mas enfim, hoje aconteceu. Boa noite aí para Sônia Nascimento, Helena de Castro também. Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Eu já estava com saudade de vocês. Quero dizer para vocês, como eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, né? Final de ano, agora a correria muito grande na universidade, então eu não tenho conseguido estar muito presente aqui com vocês nas lives, tá? Mas na medida do possível, estou aqui sempre. Tinha aquela previsão de férias, acabou que tive que interromper, mas estou aqui hoje, estarei amanhã também teremos live, na quinta-feira também teremos live, então amanhã de manhã vou sentar, vou fazer o cronograma bonitinho, para que nós possamos estar juntos mais algumas vezes aí, tá bom? Boa noite para Carmen, Gisele Leal dos Santos também, seja bem-vindo. Bom, é isso, gente. O assunto de hoje é vitamina D e infecções. Muitas pessoas não sabem que existe uma relação, mas existe uma relação sim, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é que, embora se fale pouco, né, nos últimos tempos a gente ainda vem escutando falar sobre vitamina D, mas poucos profissionais de saúde, poucos médicos, poucos nutricionistas ainda trabalham, na verdade, com dosagem de vitamina D. Poucos estão atualizados em relação aos estudos, as discussões que existem hoje no ramo da ciência relacionado aos benefícios da vitamina D, tanto para as pessoas independentes da idade, quanto para o idoso especificamente, tá? Então hoje a gente tem no PubMed, que é uma das bases de dados, onde a gente tem os artigos científicos de alto valor, estudos randomizados na área de saúde. No PubMed a gente tem mais de 40 mil artigos falando sobre os benefícios da vitamina D, que inclusive é importante que você saiba que a vitamina D não é uma vitamina, né? Na verdade, se ela fosse uma vitamina, nós precisaríamos aí suplementar ou precisaríamos da alimentação para a gente ter a vitamina D. Porém, na verdade, ela é um hormônio, mas como durante muito tempo ela foi considerada uma vitamina, hoje a gente ainda fala vitamina, mas na verdade é um hormônio que está relacionado aí a vários processos fundamentais para que a gente se mantenha vivo, para que o nosso organismo continue funcionando. A gente precisa do hormônio que a gente chama de vitamina D, tá? Então é muito importante que você saiba disso já de início. Já lá em 1903, o Prêmio Nobel de Medicina já ganhou esse prêmio justamente porque ele conseguiu provar que esse hormônio, chamado vitamina D, ele estava relacionado à cura, tanto a prevenção quanto a cura, o tratamento de vários tipos de problemas de saúde. Inclusive, naquela época, a tuberculose era tratada com vitamina D, seja com a exposição ao sol, né? Antigamente a gente tinha aqueles hospitais que tinham os solares, né? Onde as pessoas ficavam, essas pessoas doentes, pessoas com tuberculose, ficavam expostas durante várias horas ali, vários períodos durante o dia, para conseguir se curar
dessas enfermidades. Gripes eram tratados com vitamina D. Depois surgiram os antibióticos e aí, até por conta de interesse da indústria farmacêutica, essa indicação de vitamina D foi jogada para depois, né? Hoje poucas pessoas falam sobre isso. Mas por quê? A vitamina D a gente produz com o nosso próprio corpo, com a exposição ao sol. Isso não é de interesse de indústria farmacêutica, né? Então, por isso que pouco se fala sobre a vitamina D, apesar dos vários estudos que comprovam os benefícios da vitamina D para a nossa saúde, tá? Então, já de cara, é importante que você saiba disso. E aí, se a gente for pensar... por exemplo de pessoas antigas, né? Eu trabalho numa área rural, de um município aqui próximo da onde eu moro, e lá eu tenho vários idosos, uma população idosa muito grande, tá? Então, idosos assim de 80, 90 anos. E quando a gente vai olhar o estilo de vida dessas pessoas, a gente observa o quê? Essas pessoas, elas ficavam várias horas expostas ao sol. Trabalhadores rurais que passavam 5, 6, 7, 8 horas do dia trabalhando no sol. E são justamente essas pessoas que contraíram menos câncer, que contraíram menos diabetes, que contraíram menos hipertensão, que contraem menos problemas respiratórios, menos gripes, menos resfriados, menos pneumonia e que estão aí vivos com seus 80, 90, 100 anos, né? Então, com certeza você conhece um avô, uma avó, talvez sua própria mãe, se você já é idoso ou idosa, que vivia debaixo do sol, que tomava banho de sol e que tem uma saúde muito boa. Ou que a saúde, é claro, decaiu um pouco com a avançada idade, né? Ninguém chega aos 100 anos pulando, saltitando por aí. É praticamente impossível. Tem a debilitação do próprio processo de envelhecimento. Mas, geralmente, esse tipo de pessoa, trabalhadores rurais, antigamente, eles não têm essas doenças que a gente apresenta hoje. E nos estudos científicos a gente já sabe que parte disso se deve à exposição ao sol que essas pessoas tinham. Então você não vai ver um idoso de 80, 90 anos que tem o hábito de ficar usando protetor solar, né? Ele já tinha esse hábito de viver, de estar exposto ao sol. Mas lá para a década de 50 surgiram os protetores solares. E aí, hoje a gente vê uma indústria muito forte por trás disso, tá? Então, a gente tem que aprender de que forma a gente pode usar a vitamina D para tratar a doença. A primeira coisa é saber que é possível tratar e prevenir com vitamina D e tirar um pouco o medo do sol, porque hoje em dia muitas pessoas têm heliofobia, né? Que é aquele medo escandaloso de ficar exposto ao sol por conta do medo do câncer de pele, que inclusive a gente vai falar sobre esse assunto também posteriormente. Mas para você contrair esse tipo de doença, por conta de exposição solar, tem que ser muita exposição solar. Então, em outro momento, a gente vai conversar sobre câncer de pele também, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui pro Edo e boa noite para Lene Guedes, Luca, Dina, Zenilda, saudade de você, Zenilda, minha linda. Vou voltar em São Paulo e vou te encontrar, tá bom? Marinete, boa noite. Marinês Instrumento, Esmeralda, Lívia Pedrosa, minha amiga enfermeira presente, Raquel Barreto, Marta Maria, Sueli Brito também, gratidão pela presença de vocês, tá bom? E aí, continuando, bom, entendemos que vitamina D é um hormônio, na verdade não é uma vitamina, e que está ligada a vários processos do nosso organismo. Mas hoje, o tema de hoje é a relação de vitamina D com as infecções, tá? Então, o que hoje a gente já sabe? Que vitamina D, ela ajuda a prevenir gripes, ajuda a prevenir resfriados e ajuda a tratar essas condições também. E além disso, se você tem um ótimo nível de vitamina D, e aí eu vou dizer para vocês qual que é um ótimo nível de vitamina D no sangue, tá? Você vai ter menos possibilidades de ter gripe, de ter resfriado, de ter pneumonia. Agora, se o seu nível de vitamina D ele é baixo, você aumenta as suas chances de ter esses problemas. Então, tem vários estudos científicos que foram feitos, e agora antes da live eu estava lendo um deles, que foi feita uma comparação, né, com alguns idosos que tinham tomado 2.000 UI de vitamina D, idosos que tinham tomado 800 UI de vitamina D por um determinado período, idosos que tinham ingerido apenas placebo. Placebo é aquele comprimidozinho que não tem nada, um comprimido de açúcar, não tinha vitamina D ali. E esses três grupos de pessoas, eles não sabiam se eles tinham ingerido placebo, se tinha sido 2.000 UI de vitamina D ou 800 UI, eles não sabiam. E aí, posteriormente, esses pesquisadores eles foram analisar quais tinham sido as probabilidades, as chances daquelas pessoas terem adquirido algum tipo de infecção. Então, o que foi visto? As pessoas que tinham ingerido apenas placebo, elas, além
de relatarem, porque já estava com alguma deficiência, né? De relatarem que continuavam cansados, que continuavam com sintomas de gripe. Elas, de fato, a maioria delas desenvolviam gripe, desenvolviam resfriados. As pessoas com dosagem de 800 UI, que fizeram a suplementação de 800 UI de vitamina D, elas apresentaram alguns sintomas de gripe, mas não apresentavam os sintomas fortes dessa condição. E as pessoas que fizeram suplementação de 2000 UI sem saber não apresentaram gripe. A maioria delas não apresentaram gripes nem resfriados, né? Existem outros estudos também. Teve um estudo que ele conseguiu analisar idosos que tinham deficiência de vitamina D e idosos que faziam suplementação de vitamina D com constância, né? E aí o que foi visto? Aqueles que tinham deficiência de vitamina D, eles tinham muito maiores probabilidades de adquirirem infecções do trato respiratório, pneumonias, infecção urinária e outros tipos de infecções. Aqueles que estavam nos níveis normais, que estavam suplementando, basicamente a maioria deles não apresentavam esse tipo de condição, tá? Também há uma relação da questão da suplementação dos níveis de vitamina D no sangue e as possibilidades de você ter tuberculose, por exemplo. Então, pessoas com deficiência de vitamina D, elas têm 500 vezes mais chance de ter tuberculose. Pessoas com níveis normais de vitamina D dificilmente vão ter tuberculose. Então, a gente já sabe que os níveis de vitamina D no sangue, se essa pessoa estiver com condições ideais, ela dificilmente, raramente, ela vai ter tuberculose. Então, foram feitos alguns estudos fora do Brasil em que viram que todas as pessoas que adquiriram tuberculose estavam com deficiência de vitamina D. Então, vejam a importância aí da gente estar suplementando ou estar fazendo a nossa própria exposição ao sol, tá? A Esmeralda tá falando aqui que a sogra dela completou os 100 anos, né? Parabéns aí pra sua sogra. Boa noite pra Ismênia. Zenilda, pretendo voltar em São Paulo em janeiro, tá? Vou te avisar também. A Ismênia tá me perguntando se qualquer pessoa adulta pode tomar vitamina D. Pode sim, Ismênia. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é com a dosagem. Então, assim, se você é idoso ou você é adulto, se você fizer exposição ao sol de 10 minutos por dia, 10 a 20 minutos por dia, você já consegue a sua quantidade ideal de vitamina D no sangue. O problema é que a gente não caminha, a gente só anda de carro, a gente só anda de ônibus, a gente se protege o tempo inteiro e aí realmente fica complicado, a gente acaba tendo que suplementar, tá? Mas se você fizer a sua exposição ao sol, independente da idade, criança, adulto, dificilmente você vai ter necessidade de suplementar. Se você for suplementar, como eu vou falar, às vezes o seu nível está muito baixo e aí você vai ter que começar a suplementar para poder você chegar no nível ideal. E essa suplementação pode demorar aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até mais, para você conseguir chegar, dependendo do seu nível de deficiência, tá? E aí você vai ter que ir ao médico. Geralmente, se for uma leve deficiência, você vai suplementar 5.000, 10.000 UI por dia. Se for uma deficiência maior, pode ser que o médico faça uma indicação de uma suplementação, de uma dosagem maior de vitamina D. Mas, independente da idade, sendo adulto, né? Independente da idade, a gente pode suplementar de 5.000 UI a 10.000 UI sem precisar, inclusive, de orientação médica, sem precisar de outras suplementações. Passou de 10.000 UI só com acompanhamento médico, porque o médico vai ter que estar sempre olhando essa dosagem, fazer vitamina D junto com vitamina K, para você não ter outros problemas, inclusive de calcificação, tá? Então tem que, se você for suplementar de 5.000 UI a 10.000 UI no máximo, além disso, só com indicação médica, tá? Mas o ideal sempre é você procurar um médico, fazer a dosagem, para ver como que está o seu nível de vitamina D, para poder o médico fazer a dosagem melhor na sua situação, tá? Deixa eu só puxar aqui algumas coisas que eu anotei também. Eu acabei colocando aqui a live, né, gente, em cima da hora. Como eu falei, cheguei aqui em casa, já praticamente no horário da live. E aí fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer o que eu tenho para falar com vocês. Bom, a gente falou da questão de gripe, falamos da questão de resfriado, então a gente já sabe que o idoso com deficiência vai ter maiores possibilidades de ter gripe, de ter resfriado. Foram feitos alguns estudos relacionados também à questão de vitamina D e proteção contra a influenza, que é um dos vírus que acaba levando muitos idosos a adquirirem infecção, pneumonia bacteriana. Então é muito importante que o idoso
que a gente consiga prevenir a influenza no idoso para que ele não tenha infecção bacteriana. É um caminho muito comum no idoso adquirir influenza e posteriormente no processo adquirir a pneumonia bacteriana também. Então foram feitos alguns estudos e aí foi comprovado que os idosos que faziam suplementação de vitamina D, pelo menos por 3 meses, não sofriam de influenza e, portanto, também não sofriam com pneumonia. Também existem alguns estudos que falam a questão da relação da dosagem de vitamina D com infecções hospitalares. A gente sabe que muitos idosos têm frequência na questão da internação, né? Alguns idosos ficam internados grande parte, pelo menos uma vez ao ano. E aí alguns deles acabam adquirindo infecção hospitalar. Essa infecção hospitalar pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção do trato urinário, pode ser uma infecção pós-cirúrgica, mas o interessante é que os estudos indicam que, se for feita suplementação nesses idosos, eles dificilmente vão ter uma infecção hospitalar, tá? Então, o idoso que ele faz a suplementação, que ele está com uma dosagem normal de vitamina D, ainda que ele precise ser internado por uma outra condição, dificilmente ele vai contrair uma infecção hospitalar. Isso é algo que pouco se fala também e que, inclusive, é uma das maiores causas de morte. Nos Estados Unidos, a maior causa de morte é a infecção hospitalar. No Brasil, os nossos dados não são confiáveis, infelizmente, né? Eu trabalho no sistema de saúde e sei que muitas vezes os profissionais não notificam ou na própria declaração de óbito, né, não colocam a verdadeira causa do óbito do idoso, mas essa é uma das maiores causas de morte entre a pessoa idosa. Então, se o idoso está com nível legal de vitamina D, dificilmente ele vai ter infecção hospitalar, tá? Outra coisa interessante também que eu preciso falar com vocês. O idoso que ele está internado e que ele tem deficiência de vitamina D, ele tem 4 vezes, o tempo dele de permanência no hospital é 4 vezes maior do que de um idoso que tem uma dosagem de vitamina D adequada no sangue, tá? Então a gente tem que tratar, hoje eu coloquei essas 4 condições para vocês, que são gripe, resfriado, pneumonia, influenza, 5 na verdade, né? E também a questão das infecções hospitalares. Mas a questão da vitamina D, a dosagem adequada de vitamina D, ela protege a gente não só contra essa questão das infecções, mas também contra câncer, contra uma condição também que é chamada osteomalácia, que muitas vezes tem os mesmos sintomas, apresenta os mesmos sintomas que fibromialgia e que na verdade é uma condição que é causada por deficiência de vitamina D. Então, muitas vezes a gente tem sintomas, né, que são relacionados a determinadas doenças e que, na verdade, são causados por deficiência de vitamina D. Ou muitas vezes a gente contrai determinadas doenças, né? A gente deixa que determinadas doenças evoluem porque a gente não tem dosagem de vitamina D adequada. Então, uma das coisas que é muito importante é a gente perder o medo do sol, se expor pelo menos 20 minutos por dia ao sol, para que a gente consiga realmente, de fato, prevenir determinadas doenças, especialmente as infecções que acabam causando morte em idosos, né? Especialmente a pneumonia. A gente sabe que no Brasil a maior causa de morte entre pessoas idosas são doenças cardiovasculares e a segunda é o câncer e a terceira são as doenças do trato respiratório, tá? Em geral, infecções como no caso da pneumonia bacteriana. Então a gente precisa ter muito cuidado e suplementar aí a vitamina D, ou pelo menos expor os nossos idosos ao sol, para que eles consigam prevenir essas doenças, tá? E aí, vocês podem perguntar assim, mas por que que isso acontece? Como que a vitamina D consegue ajudar a prevenir e a tratar determinadas doenças, inclusive antigamente, tratando doenças sem antibiótico, antes de surgirem os antibióticos, né? Bom, o que a gente sabe é que a vitamina D está associada ao mundo, né, de processos fisiológicos que ocorrem, mas um deles, e que é muito interessante no caso das infecções, é que a vitamina D ela funciona como um regulador imunológico. Então, ela vai forçar o nosso sistema imunológico a reagir. Ela vai impulsionar o nosso sistema imunológico a reagir. E aí, o que vai acontecer? O nosso próprio organismo ele vai produzir antibióticos que vão ajudar a tratar. Então, por isso que antigamente, quando não tinha antibióticos sintéticos, né, muitas condições de saúde eram tratadas só com a exposição ao sol, porque à medida que a gente se expõe ao sol, a gente fortalece o nosso sistema imunológico e nós começamos a produzir antibióticos que são naturais, que são produzidos pelo nosso próprio corpo. Então, por isso que tem essa relação
das infecções e da prevenção e tratamento das infecções com vitamina D, tá bom? E aí muitas pessoas vão perguntar assim, bom, fiz suplementação de vitamina D, 5.000 I, 10.000 I, então resolvi a minha vida? Não é bem assim, você precisa de um tempo, como eu falei. Então você vai começar a fazer suplementação de vitamina D para você realmente conseguir regular o seu nível sanguíneo de vitamina D. Você vai precisar no mínimo de 3 meses, ou às vezes até mais, tá? 3, 6, dependendo da sua condição, do nível de vitamina D que você tem no sangue, tá? Então, o mais importante, procurar uma avaliação do seu médico para que ele faça essa dosagem, veja qual é a dose de ataque, de repente, que você vai ter que fazer, dependendo do seu nível aí de vitamina D no sangue, tá? E aí, você vai precisar de um tempo para fazer essa regulação. E aí, outra pergunta que muitas pessoas fazem também, é claro que deve ser a pergunta que vocês querem fazer. Bom, qual que é a dosagem de vitamina D ideal, tá? Se você fizer lá o seu exame, vai aparecer um númerozinho, vai aparecer NG/ml, que é nanogramas por mol. Se tiver abaixo de 20, significa que você está com deficiência de vitamina D3. Se tiver entre 21 e 30, significa que você está ali no risco da deficiência, tá? Mas ainda não está com deficiência de vitamina D3. Se estiver acima de 30, significa que seu nível está bom, tá? Mas estudos recentes vão dizer que para você prevenir gripe, para você prevenir pneumonia, para você prevenir câncer, para você prevenir fibromialgia e outras condições de saúde, seu nível de vitamina D tem que estar acima de 40, tá? Então você vai no seu médico, vai pedir para ele fazer a dosagem de vitamina D3 e agora você já sabe, abaixo de 20 é deficiência, entre 20 e 30 é um nível ali que você está no risco da deficiência. Acima de 30, entre 30 e 40 é um nível normal, acima de 40 nanogramas por mol, NG por ml, significa que sua dose está ideal. Com isso você vai conseguir prevenir um conjunto de problemas, um conjunto de doenças, tá? E aí, bom, você não está com deficiência, mas a gente sabe a importância de se expor ao sol. Ainda que você durante muito tempo na sua vida você tenha feito essa exposição ao sol, se você hoje não faz mais, você precisa. E o ideal é, se você não está com deficiência nem no risco da deficiência, que você continue se expondo ao sol para não chegar nesse estágio, tá? Então, qual é o melhor horário de exposição ao sol? Entre 10 horas e 14 horas da tarde, justamente ao contrário do que as pessoas falam. Mas o que a gente tem que observar é que entre 10 e 14 horas, mais de 15 a 20 minutos no máximo, tá? Porque é nesse momento que a gente tem o pico do raio UVB, que é o que justamente nos ajuda a prevenir essas doenças, porque é o que vai nos ajudar a produzir vitamina D3. Então, para você conseguir ter os níveis normais de vitamina D no sangue, você precisa se expor nesse horário entre 10 e 14 horas, de 15 a 20 minutos por dia, com 80% do seu corpo exposto ao sol. Então, é ideal que você esteja em casa, coloque um shortzinho, um topzinho ou um sutiã e faça a sua exposição ao sol de 15 a 20 minutos por dia. O ideal, inclusive, dentro desse horário de pico mesmo do raio UVB, é às 12 horas. Então, o ideal é ali entre 12 e 13 horas que você faça essa exposição ao sol com 80% do corpo realmente sem roupa, tá? E aí, vai passar dos 15 minutos de exposição ao sol, aí você tem que colocar protetor, tá? Porque é importante a exposição ao raio UVB, mas isso tem um limite, que é de 15 a 20 minutos. Se você ultrapassar, aí sim você pode trazer problemas para a sua saúde. Então, 15 minutos, 80% do corpo exposto. Passou de 15 minutos, você tem que passar um protetor solar para estar exposto ao sol, tá? E aí falei para vocês a questão da dosagem, geralmente de 500 mil I a 10.000 I, não pode ultrapassar disso sem orientação médica, porque você pode ter problemas. E eu queria trazer uma indicação para vocês também, tá? Como eu falei, vitamina D vai trazer um resultado em termos imunológicos, né? A questão da suplementação, se você fizer durante um período prolongado. Mas se você é idoso, você frequentemente está com resfriado, ou está com resfriado nesse momento, está com gripe nesse momento, pneumonia, existe um composto que é um extrato africano, já conhecido já há alguns anos, que ajuda a gente a tratar esses sintomas da gripe e a ter uma recuperação mais rápida, especialmente os idosos, tá? E esse extrato que não tem contraindicação se chama Caloba. K-A-L-O-B-A. Na verdade, é um nome um pouco mais complicado, que se resumiu, né? De forma que ficasse mais
o nome mais fácil da gente conseguir pronunciar, né? Uma pronúncia mais tranquila pra gente. Então, esse extrato, que é o K-A-L-O-B-A, que é o Caloba, ele traz uma recuperação mais rápida para quem está com deficiência de vitamina D ainda, está começando a suplementar e está apresentando frequentemente as gripes e resfriados e pneumonia, tá? Esse extrato você consegue comprar em farmácia, não precisa de receita médica, é um extrato natural, não tem contraindicação e que inclusive eu utilizo muito aqui com minha filha. Começou a tossir, apresentou algum problema, percebi que caiu a imunidade, a gente já joga o Caloba para conseguir resolver, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas agora. Dá uma boa noite para Glaciete. Marinês está perguntando por quanto tempo que a gente pode tomar a vitamina D. Na verdade, a suplementação de vitamina D, se você fizer de 5.000 I a 10.000 I, você pode fazer praticamente indefinidamente. Mas é claro, é importante que a gente esteja sempre olhando ali a dosagem de vitamina D. Por isso que a gente tem que ter um acompanhamento médico ou um acompanhamento de um nutricionista, tá? Mas 5.000 I aí você faz a vida inteira e não tem problema. Se passar muito disso, vamos supor que você faça suplementação de 5.000 a 10.000 I, mas você também fique muito exposta ao sol. Aí você pode acabar tendo um excedente, tá? E aí você precisaria utilizar outras vitaminas para poder fazer essa regulação. Mas se você fizer 5.000 I, de repente você é uma pessoa que não se expõe ao sol, é tranquilo, você vai poder usar aí a sua vida inteira, né? Deixa eu ver aqui. De Jesus está me perguntando. Vi sua mensagem também, tá, lindona? Me perguntando melhor horário para dar banho do sol. Já respondi, entre 10 e 14 horas. Jarbas está me perguntando com a questão da superdosagem de vitamina D. Então, Jarbas, é muito difícil a gente fazer essa a gente não chega a superdosagem de vitamina D com 5.000 a 10.000 I por dia. Como eu falei, passou disso, tem que ter acompanhamento médico. Que a gente tem hoje no Brasil, que é um trabalho assim esplêndido, que é o do Dr. Cícero Coimbra. Inclusive, eu indico a vocês, procurem a página do Dr. Cícero Coimbra, canal do YouTube, Dr. Laí Ribeiro também fala muito sobre vitamina D. Mas aqui no Brasil, um cara que criou esse protocolo Coimbra, que trata várias doenças autoimunitárias, né? É o Dr. Cícero Coimbra, ele trabalha com altas doses. Só que para você trabalhar com altas doses para tratar esse tipo de doença, você precisa de acompanhamento médico. Você não pode exceder essa dosagem que eu estou colocando para vocês de 10.000 I. Tá? Trata inúmeras doenças, o protocolo é reconhecido assim, fora do Brasil para tratamento de várias coisas, tratamento de fibromialgia, tratamento, esqueci o nome da doença agora, esclerose múltipla, que a gente vê aí no Brasil várias pessoas utilizando corticoides, se matando. A gente tem o protocolo Coimbra que ajuda a curar determinados tipos de doenças, tá? Com altas dosagens de vitamina D. Mas tem que ter acompanhamento médico, tem que ser com médico treinado com o protocolo Coimbra, porque senão você pode ter muitos problemas. Mas o tratamento é super interessante sim, tá? Boa noite para Glaciete, Lourdes Silva, Marlene. O Edwin está me perguntando se a vitamina D tem benefício em relação ao tratamento de obesidade e doenças cardíacas. Tem, inclusive amanhã, já adiantando o tema da próxima live. E aí, gente, vou sentar, chegar no horário certinho aqui na live, né? Nós vamos tratar sobre essa relação da vitamina D, da vitamina D3 com as doenças cardíacas. Pessoas com deficiência de vitamina D, elas têm muito mais chance de sofrer com AVC, de sofrer com infarto, ou seja, com doenças cardiovasculares por conta da baixa dosagem de vitamina D. E também a baixa dosagem de vitamina D, como a vitamina D ela é um hormônio que está associado a várias funções do nosso organismo, também está associado à questão da obesidade. Porque se você tem a dosagem, uma dosagem ideal de vitamina D, provavelmente o seu corpo não está inflamado. Quando o seu corpo está inflamado, você fica mais predisposto à obesidade, né? Então tem várias relações aí de vitamina D3 com obesidade e também com a questão das doenças cardíacas. Mas amanhã a gente vai conversar sobre doenças cardíacas, tá bom? Quero dar uma boa noite para Anabela, boa noite para Marlene, boa noite para Mariane Pereira. Marlene, Mariane, não é isso? Não, só Marlene, gente. Eu que não tô conseguindo enxergar aqui. Perdi meus óculos, tá uma maravilha. Boa noite para Jocilva, Antônio Estrela também, boa noite. Bom, gente, o tema de hoje foi uma live bem rápida.
É uma live que eu fiz, a gente não teria live, como eu falei, aí cheguei aqui em cima da hora, agendei, fizemos. Amanhã a gente vai fazer a live novamente às 21 horas, vamos conversar sobre doenças cardíacas. Convido você a estar aqui, tá bom? E aí já traga suas dúvidas, traga suas perguntas. Vou falar um pouco mais sobre a vitamina D, com um pouco mais de tempo, explicar para vocês de que forma que a vitamina D funciona no nosso organismo, regulando as nossas funções, tá bom? Júlia Lindona, tem que chamar minha auxiliar aqui sempre, né? Ô, Maria Lourdes Lobo Silva, seja bem-vinda também. Gente, gratidão, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Dizer que eu estou trabalhando, me organizando o meu tempo para que a gente possa estar aqui mais vezes. A gente vai ter a nossa semana do diabetes também, que eu já prometi a vocês há um tempo, não consegui fazer. Então, estou preparando material, vamos fazer uma semana inteira, onde vocês vão poder tirar dúvidas sobre a questão da diabetes, tá? E em relação também aos temas que vocês colocaram, também na próxima semana, vamos começar a falar sobre esses temas, tá bom? Então podem ficar tranquilas que eu estou organizando meu cronograma para que a gente possa conseguir conversar sobre os temas que vocês colocaram e que indicaram aí aproximadamente 2 dias quando eu pedi, tá bom? Então é isso, uma boa noite para vocês, gratidão pela presença e a gente se encontra amanhã então aqui às 21 horas. Forte abraço para vocês.